Hoje no SC Acontece, a gente vai falar do trabalho realizado pela Justiça Eleitoral para prevenir a divulgação de notícias falsas, as fake news, nesse ano que é de eleições. Tem também informações sobre o novo edital da Prefeitura de Florianópolis para regularizar os vendedores ambulantes. Olha, são mais de 1.000 vagas. A gente fala também sobre os riscos dos cigarros eletrônicos, que causam aí um prejuízo à saúde. Um médico especialista vai contar ao vivo os males provocados por essa prática que virou moda entre os mais jovens. Tem ainda os detalhes das condições do tempo com a Grazi e o Bialy. Tudo isso está pronto, te esperando aqui no SC Acontece. Eu sou Gabriela Milanese. Vamos juntos? A gente sabe que 2022 é ano de eleições. E enquanto os pré-candidatos preparam as campanhas, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral trabalham para evitar que notícias falsas interfiram na decisão dos eleitores. Importante, né? Falando de fake news, olha só. Com as eleições chegando, uma coisa é certa: muitas fake news já começam a circular. Já me deparei bastante nas redes sociais, principalmente, né, Facebook, Instagram. Tem bastante notícia falsa mesmo e às vezes a gente até clica e vem em forma de vírus e outras coisas mais, né? Mais do que isso, não repassar a informação errada, né, Verônica? Isso, principalmente, porque a gente tem que primeiro saber se é verdade mesmo para a gente depois repassar, porque a gente acaba se tornando também responsável pelo que a gente envia, né? Então, é bom verificar sempre antes. A Justiça Eleitoral criou uma ferramenta com um sistema de alerta para evitar a disseminação de informações falsas, fatos que coloquem em risco o processo de eleições em redes sociais e de bate-papo, para verificar a procedência. Olha, eu sei que tem, né? Às vezes eu nem abro, porque eu já vejo que a notícia é assim, escabrosa e eu nem abro para ver o que é. Mas tem muita fake news, sim. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Pode ser vírus, e com informação errada que você acaba passando para frente, entendeu? Sem saber a fonte real, né? O sistema é muito simples e intuitivo e funciona para todas as redes sociais. Basta acessar o site e preencher os dados nos campos. O objetivo é permitir que o cidadão que tenha conhecimento de algo que seja suspeito, em especial sobre as eleições de 2022, sobre, por exemplo, disparo em massa, informação que não corresponde à realidade, ele possa fazer este registro e aí sim essas redes sociais que firmaram uma parceria com a Justiça Eleitoral vão fazer a apuração. Como consequência, se de fato se descobrir que a pessoa está gerando uma informação falsa, ela terá a sua conta, o seu perfil banido da rede social, além de responder pelo crime junto ao Ministério Público. Nas eleições passadas, aqui em Santa Catarina, mais de 5.000 denúncias de fake news foram relatadas à Justiça Eleitoral. Na época, a verificação só funcionava para o WhatsApp. Nesse ano, a abrangência é muito maior. É que agora nós temos um grupo muito grande de redes sociais e a maioria das pessoas hoje não tem apenas uma, né? Então, com esta ampliação do grupo que integra a rede de combate à desinformação, ficará muito mais fácil de fazer a checagem, né, e se fazer a verificação que aquela informação, se aquela informação é procedente ou não. Isso tem um foco: tornar a eleição mais transparente, segura e de forma mais tranquila. A ideia com esse alerta é evitar que aquelas notícias que inundam o nosso celular, as redes sociais, os meios de comunicação de informações falsas sejam propagadas e aí ganhem proporções fora da medida. Portanto, a recomendação é buscar a notícia lá, na fonte verídica, no Tribunal de Justiça Eleitoral. Isso aí, procurar no Tribunal Eleitoral para ver se realmente é verdade, né? Para poder passar, porque senão é uma corrente que de repente divulga informação errada e toma uma imensidão de visualizações, né? A fonte correta sobre os processos ou sobre os procedimentos da eleição
é a Justiça Eleitoral. Se o eleitor tem alguma dúvida se aquele fato é verdadeiro ou não e se refere à eleição, vá ao site, às redes sociais da Justiça Eleitoral e obtenha a informação na fonte. Lá estará a informação correta. Importante, né, gente? Ficar de olhos bem abertos às fake news. E olha só, a Prefeitura de Florianópolis está preparando um edital novo para os vendedores ambulantes que querem trabalhar na capital. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Júlia Matos, que está com o secretário Araújo. É isso, Júlia? Conta para a gente, como é que vai ser esse novo edital? O último foi em 2017? É isso, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. O último edital foi em 2017. Agora, esse de 2022 vai abrir mais de 1.000 novas vagas para o comércio ambulante. Agora são cerca de 600 ativos. A intenção é trazer aí maior atratividade para o comércio, maior circulação do pessoal aqui no centro, né? E uma das principais preocupações da Prefeitura agora são duas. A primeira é distribuir esses ambulantes pelo espaço, fazer uma distribuição consciente, né? Tanto aqui no centro quanto nos bairros. Nos bairros isso vai acontecer principalmente em locais onde não há comércio fixo, né? Então, praças, parques, esse tipo de local. E a segunda preocupação é padronizar esses locais, né? Fazer com que a identificação seja muito clara para a Prefeitura, para que futuramente a fiscalização aconteça. Eu estou aqui com o secretário municipal de Segurança Pública, Araújo Gomes. Eu vou começar, secretário, perguntando sobre quem quer entrar para esse edital, né? Como que faz, o que precisa? Bom, deve ficar atento às redes sociais e às mídias da Prefeitura. O edital deve sair em torno de 2 semanas, com todas as regras. Os documentos iniciais para se candidatar são muito simples, somente a identidade e o comprovante de residência. A inscrição será presencial e, dependendo da modalidade, pode ser que ao longo do processo precise aportar novos documentos, como, por exemplo, o curso de manipulação de alimentos para quem se candidatar numa vaga que envolva manipular alimentos. Certo. A gente falou sobre a padronização dos locais, né, das barracas de venda. Qual a importância para a Prefeitura hoje fazer essa padronização? O principal foco desse edital, por orientação do prefeito Topázio, é qualificar os espaços onde os ambulantes vão trabalhar, fazer com que eles melhorem a qualidade do local onde eles se inserem. Para isso, nós estamos investindo na melhor distribuição no espaço, como você já falou. Nós estamos investindo também na padronização das bancas individuais, que serão menores e todas iguais, numeradas, para que elas fiquem bonitas, esteticamente agradáveis. Nós teremos recursos eletrônicos de QR Code para fiscalizar se quem está trabalhando é o ambulante, se ele é o cara certificado e se ele está no local adequado, de tal maneira que a gente espera que eles colaborem para tornar o centro um local ainda mais aprazível, mais agradável, trazer mais pessoas para o centro e fazer com que toda a região prospere, inclusive e principalmente o comércio fixo. Certo, muito bem, secretário, obrigada. Gabriela, eu volto com você então no estúdio. Obrigada, Júlia. Muito obrigada ao secretário Araújo Gomes pelas informações. E, gente, olha só, a Anvisa manteve a proibição do cigarro eletrônico e orientou que haja fiscalização do comércio ilegal. Os vapings, como são chamados, são proibidos desde 2009 no Brasil. E agora, por unanimidade, foi aprovado o relatório que proíbe o comércio, a importação e também a propaganda desses dispositivos que são utilizados para fumar. Para a gente entender o porquê dessa decisão, nós vamos conversar agora com o médico pneumologista Roger Rodrigues, que está aqui com a gente. Doutor Roger, muito boa tarde. Explica para a gente um pouquinho por que o cigarro eletrônico tem essa proibição, essa nova proibição da Anvisa, reiterando o que já tinha lá em 2009. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. A questão é que o cigarro eletrônico, mesmo que nós não temos uma publicidade em relação a isso, né, recente, mas ele tem os seus malefícios, né? Ele também pode gerar muitos danos, né? Então, há uma grande preocupação, não só aqui, né, da Anvisa, das sociedades médicas, como uma preocupação da OMS, que nos próximos 100 anos, se nós não contermos essa próxima epidemia, que seria do uso do cigarro eletrônico, nós vamos ter problemas de saúde. E são doenças que elas podem ser, algumas se assemelhar ao cigarro convencional, mas são doenças que também podem ser diferentes, né? Como fibrose pulmonar, lesões que até podem acometer mais rapidamente o usuário, em algumas situações, até do que o próprio cigarro convencional.
Doutor, e na prática, né, para o pessoal de casa entender, a gente vê que muita gente, principalmente os jovens, estão fazendo uso desse cigarro. No consultório, o senhor já recebeu alguns pacientes que têm alguma doença desencadeada por causa desse dispositivo? Tem sido cada vez mais frequente, até porque a gente também tem feito mais diagnóstico. Existem algumas doenças novas, né? Como eu disse, existem algumas doenças de acometimento rápido em pacientes. O risco de pneumonia também, ele cresce muito no usuário de cigarro eletrônico. Acontece que dentro do dispositivo do cigarro eletrônico, que teoricamente parecia inofensivo no primeiro momento, existe um filamento que faz o aquecimento do vapor, né, do vapor, e aquele aquecimento desse filamento libera substâncias tóxicas, e a principal delas é o níquel. O níquel hoje ele é considerado um carcinogênico do grupo 1, pela Organização Mundial de Saúde. Além de mais outras 80 substâncias que, quando inaladas, podem gerar um dano. Existem substâncias que estão ali dentro, já escutei isso até de paciente, doutor, mas tem vitamina E. Sim, vitamina E, se você tomar um comprimido, não vai ter problema, se você ingerir a vitamina. Agora, se você inalar aquela substância na mucosa pulmonar que não foi preparada para isso, também pode gerar danos. Além de outras inúmeras substâncias que também são carcinogênicas e trazem dano tanto pulmonar quanto para outros órgãos, inclusive risco cardiovascular. E recentemente, até numa pesquisa do grupo da Califórnia, mostrando alterações na mitocôndria, alterações genéticas de usuários, ou seja, esses pacientes têm maior risco no futuro, provavelmente, de desenvolver câncer de todos os tipos. Certo, doutor. Quando surgiu essa febre, né, do cigarro eletrônico, muita gente falava que estava usando esse dispositivo para parar de fumar o cigarro convencional. Mas agora o que a gente percebe é que o cigarro eletrônico é ainda mais prejudicial do que o cigarro convencional, que já é muito prejudicial à saúde, é isso? A gente pode compará-los. São doenças, como eu disse, são doenças que muitas delas são diferentes. Qual é a preocupação atual? É que mesmo que, embora ele tenha sido criado para que o usuário do cigarro convencional abandonasse o cigarro, os estudos restantes mostraram que isso não é verdade. Mais de 2/3 das pessoas voltam a fumar, inclusive aumentando até o vício, porque a carga de nicotina dentro de um cigarro eletrônico ela é muito maior até do que um cigarro convencional. Então isso torna o usuário com uma maior carga da droga, ele tem uma tendência de ter mais dependência. Mas a preocupação maior é em relação às crianças, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, nós já temos ambulatórios de pediatria de tratamento de dependência da nicotina, coisa que com o cigarro convencional isso não existia. Então, as crianças estão começando a utilizar o cigarro eletrônico, então isso torna mais danoso para o futuro. E depois disso, há uma grande migração também para o cigarro convencional. Então, o que a gente vê hoje são pacientes utilizando o cigarro eletrônico e o cigarro convencional, conjuntamente, e ele não foi capaz de reduzir danos daquele usuário crônico. Tá certo, doutor Roger. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Fico alerta aí para os pais, né, gente? A criançada que está começando, os jovens principalmente, a usar o cigarro eletrônico, realmente muito perigoso. E olha só, deixa eu perguntar, você gosta de cachaça? Então não sai daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. A gente já volta.